ler aqui então em Lucas capítulo 21, vamos ler do 25 ao 33, uma escritura bastante conhecida, mas eu creio que é oportuno. Eu até falei um pouco disso aqui no culto ali em Pelotas, né? Eu creio que os irmãos estão ouvindo nesta manhã. Eu quero falar aqui dessa mensagem, sinais, o melhor, sinal, não é propriamente sinais, mas também vamos falar dos sinais desse tempo, né? Vamos então ler Lucas 21, verso 25 ao 33, que diz: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oremos. Pai celestial, temos aqui, Senhor, lido a tua santa palavra, e nós te pedimos que o Senhor vivifique a palavra, de maneira que sejamos todos ajudados, Pai. Precisamos entender o tempo, a hora que estamos vivendo, os acontecimentos e tudo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos estar com os nossos pensamentos fixos na coisa certa. Não podemos estar imaginando nada. Nós temos que ter a certeza da onde nós estamos firmados. Em nome do Senhor Jesus é que oramos e agora encomendamos essa palestra, essa prática que vamos falar, esse momento que estaremos aqui recitando a palavra, que isso possa ajudar a teus filhos, Pai. Ajudar a tua igreja, seja também com os irmãos que estão na conexão, através da internet, que eles sejam ajudados, Pai. Que a sua presença seja com eles, pois os encomendamos aos cuidados do Senhor, para a honra e glória do nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Podeis tomar assento, irmãos, Deus os abençoe. Essa parte que eu li, ela está referindo-se à igreja para nós. Mas se você ler o anterior, o versículo 20 ao 24, está se referindo ao que aconteceu com Israel. Está bem especificado. Muitas vezes, pessoas sem entendimento misturam e aplicam como se isso aqui tratasse da igreja. Não, isso aqui, esse do versículo 20 ao 24, se trata de Israel, algo que aconteceu no ano 70. Diz aqui: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes,
E os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá então grande aflição na terra e ira sobre esse povo. Esse povo que está falando, Israel, está falando especificamente de Israel. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Bem, os tempos dos gentios começou quando Israel rejeitou a Cristo. Como Paulo disse, creio que está, se eu não me engano, em Atos capítulo 13, por ali, ele disse que eles rejeitaram quando Paulo pregou. E Paulo disse, já que vocês não querem, os considerais indignos de vida eterna, nós nos vamos para os gentios. E os gentios, então, os que glorificaram a palavra, se ficaram contentes. Então, ali começou o tempo dos gentios. Muitas vezes há certas interrogações quando termina o tempo dos gentios. Quando a igreja é raptada. Né? Quando a igreja é raptada, o tempo dos gentios se termina. E então Deus volta a tratar com os judeus, para tirar dali uma relíquia entre os judeus, que é os 144 mil. Aqui nós vemos, muitas vezes, os que guardam o sábado, os adventistas, por exemplo, dizem que, veja, quando há uma escritura que diz que era para orar para que isso não acontecesse no sábado, né? Então eles, vão estar guardando o sábado. Não, porque estava falando dos judeus, né? Foi algo que aconteceu com os judeus. Porque que diz assim, ai das grávidas, daquelas que amamentarem naquele dia. Por quê? Porque seria difícil para fugir. Também Jesus disse que era para orar para que isso não viesse a acontecer no inverno. Porque no inverno as montanhas da Judéia estavam cobertas de gelo e eles não poderiam fugir para lá. Por isso disse, não entre na cidade. Diz aqui que eles serão mortos ao fio da espada, cairão ao fio da espada. Isso aconteceu. Milhares e milhares de judeus foram degolados. Diz que o sangue corria na calçada como fosse água. Eles simplesmente, os soldados romanos iam degolando eles, né? Porque eles tinham dito. Eles falaram quando Jesus estava ali para ser crucificado, eles disseram que o sangue deste caia sobre nós e nossos filhos. E ali estava isso acontecendo. Você nunca deve brincar com essas coisas, né? Nunca deve fazer isto, em coisa alguma, contrariando a palavra, porque eles pediram e aconteceu. O que eles pediram, aconteceu. Eles foram pagar o caro. E eles foram, como Jesus disse, seriam levados para todas as nações. Notório, sabe, os judeus voltaram a ter a sua pátria em 1948. Eu nasci junto, né, sou da geração que viu Israel, quer dizer, eu não vi, mas sou da geração que nasceu justamente naquele ano, né, em 48, formando a nação de Israel. E Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Nós estamos aí, irmãos, na margem, vamos assim, a porta está se fechando. Geralmente uma porta, quando ela se fecha, ela tem um curso, um tempo, né? É assim, você vê o ringido da porta, né? Não está com a dobradiça bem lubrificada, né? Vem, fecha, né? Para Deus, para nós, pode parecer muito tempo. Para Deus é alguns segundos, minutos, um minuto.
que o tempo tem passado. Né? Então, mas tudo indica, tudo mostra que nós estamos aqui no final do tempo. Uma que dificilmente você vê pessoas captando essa mensagem. Irmãos, a mensagem é tão simples. A mensagem é a Bíblia. Eu estava falando ainda ontem com uma senhora, eu conheço há anos, né? Uma preciosa pessoa, mas que não tem a revelação da mensagem. Talvez ela até esteja me ouvindo, mas se está me ouvindo, é isso mesmo que eu digo. Né? Falei para ela, né? E ela... a gente tentei mostrar algumas escrituras sobre alguns assuntos, e ela disse, ela não escutava. Ela disse, não, isso aí eu estou interpretando. Eu não estou interpretando, estou lendo a escritura aqui, ó, aqui, o que está dizendo aqui, ó, aqui. Ela diz o profeta, eles não escutam com a intenção de aprender, eles querem só te achar uma palavra para te contrariar. Né? Então, não, nada contra, né? Tudo bem com ela, mas não discutindo, mas assim, mostrando. Isso é uma maneira geral, você vai falar para as pessoas, eles têm a mente completamente fechada para a palavra. Eu penso que nós estamos em um tempo de Deus trabalhar com esse povo, né? Com esse povo. Depois eu quero que você me ajude, não deixe eu esquecer que eu tenho inclusive uns avisos sobre trabalho evangelístico no final, eu ia para ter dado, eu me esqueci, me ajuda aí. Até anota aí para não esquecer, depois eu acabo esquecendo, né? Eu tenho 2 avisos depois para dar no final, né? Mas estamos fazendo o que puder, porque nós temos que fazer, não sabemos, estamos eleitos. Mas tem uma coisa, parece que a mente das pessoas está embotada. Você está falando a palavra não tem valor para eles. As pessoas estão completamente cegadas. Uma distância, assim, eu ontem estava ali falando no casamento, eu estava vendo que tinha uma mesa, as pessoas estavam sentadas em mesas, assim, né? E tinha uns ali que falando bem alto, não sei, possivelmente não estavam falando da pregação, mas para eles aquilo ali é só uma cerimônia. E não sabendo que nós dependemos dessa palavra. E até abrindo um parênteses aqui, eu volto a dizer, nós nos preocupamos tanto, né, com o visual de um casamento. Nos preocupamos tanto com o que as pessoas vão dizer do preparativo de um casamento, isso é em geral. Né? Tudo bem se as pessoas querem fazer alguma coisa para... Né? Mas eu pergunto, será que nós temos a mesma preocupação com o espiritual? O que significa um casamento? Eu quero falar mais sobre isso em reuniões, porque eu às vezes me sentido várias vezes, não vou dizer às vezes, várias vezes, eu tenho me sentido terrivelmente em casamento. Eu tenho me sentido mais abatido num casamento que nos velórios. Eu digo isso, porque há tanto preparativo e parece que o espiritual é só um paliativo. É só alguma coisa para os olhos ver, para os ímpios ver, os pecadores ver. Parece que não se preocupa nada para que olhos espirituais possam ver. Eu me preocupo realmente com os nossos casamentos, quase que posso dizer em geral. Estava vendo só uma mensagem que veio agora, tem 2 cerimônias de casamento, eu já tinha em espanhol, né? E o irmão Brana disse, eu antes de vir para cá, fiz um casamento essa manhã, algumas irmãos faziam o casamento no escritório, porque o casamento é isso, é o voto, é a oração, é a pessoa que está querendo. Como é que foi o casamento? Estava bonito? Estava lindo. Mas o que estava lindo, afinal de contas? A
palavra? Não. Então, nós precisamos realmente repensar nossos princípios. Porque você vai ver que certas pessoas, os tradicionais, você vai num casamento árabe, você vai ver que eles mantêm exatamente na risca seus princípios. O cristianismo não, introduz paganismo, introduz mundanismo, mulheres seminua, tem de tudo no nosso casamento, né? Porque é uma coisa bela. Pintadas, tudo. Nós precisamos ver que isso não é a mensagem. Alguém quer andar de ponta cabeça? Ande, mas temos que saber que a mensagem não é isto. A Bíblia não é isso. E nós vamos falar mais sobre isso, porque há uma tendência, me parece que todo mundo tem que meter o seu bedelho, como diz a expressão comum aí, naquela hora, e às vezes o casamento se torna uma festa social mundana. E eu digo uma coisa, em quase todos. Nem sei, eu entrei nesse detalhe, mas então voltamos ao nosso assunto, né? Nós estamos vivendo, irmãos, à margem do arrebatamento. E precisamos estar acordados. É tempo de nós estar acordados, porque nós estamos vivendo isto, nesta hora. O pastor Germán pregou segunda-feira ali em Canoas, na igreja do pastor Virgílio. A pena que a gente não foi gravado, não sei se eles gravaram, mas acho que não. A mensagem ele pregou tendo uma nova visão. Uma mensagem extraordinária, como todas que ele pregou aqui para nós, foi tremenda, né? Mas ele tomou um parágrafo da mensagem do profeta. O profeta diz: não é quanto você tem de literatura, não é quanto você tem de Bíblia, não é quanto isso, quanto aquilo. São três coisas, literatura, Bíblia, tudo nós gostamos, né? Tudo é bom. Mas ele diz: não é isto. É ter uma experiência com Cristo. E pelo outro lado eu fico olhando, está havendo um desprezo até pela leitura da mensagem. Eu vejo entre os nossos jovens, que às vezes se precisa de alguma coisa, daí vão perguntar para alguém. Se tivesse lido a mensagem, já sabia. Se tivesse tempo para escutar o profeta, já sabiam. Mas não tem tempo, porque ocupa o tempo com outras coisas. Nós precisamos nos acordar. Volto a dizer o que eu disse antes. Eu penso que está chegando a hora de Deus começar a tratar com esse povo que está aqui. Eu estou aí pregando 2 vezes por dia. Talvez muitos nem escutaram o programa nunca. Devia escutar e anunciar para outros. Pode ser que alguém ainda seja ajudado. Estou ali pregando 2 vezes por dia na rádio. Está na internet, está em 8 rádios web. 9, porque está também na nossa Povo Escolhido, mas lá em São Paulo. Há pessoas que estão lá dizendo que estão tomando posição. Tem um que pediu batismo. 2 até, lá em São Paulo. Mas é pouco. É pouco. E alguma coisa tem que fazer, porque nós estamos aqui. Se Jesus foi e pregou até no inferno, para alguém que não podia ser salvo, mas temos que continuar pregando até para esse que não pode ser salvo. Porque você está caminhando entre pessoas, na sua maioria, quase que a totalidade do que vocês caminham durante o dia, que você trabalha, são almas encarceradas, almas em prisão,
almas em prisão. Há pessoas da igreja que a sua alma também está presa ainda. Sim, dentro da mensagem, né? Muitos, que a alma está presa. Não adora a Deus, não louva a Deus, não entra na presença, porque a alma está presa. Não é por estar aqui dentro da igreja dizer que crê na mensagem, não. É realmente você sentir que você está livre. Você está livre. Como você pode pensar em vitória na vida se você está amarrado? Como? Como pode ser? Que Deus nos ajude. Então, vamos voltar aqui à Escritura, depois eu vou ler na mensagem, né? Já que nós temos aqui para isso, talvez o mais cansado aqui sou eu, né? Porque eu viajei, fiz aí, né, de um dia para o outro, né? E passei a noite praticamente sem dormir. Mas eu aguento ainda até umas 2 horas da tarde aqui, né? Não tenho culpa se você não tomou café, né? Mas eu estou preocupado, irmão. Eu não estou brincando. Eu não venho aqui pregar porque vocês dão dízimo e dão oferta. Não é por isso, não. Eu já fazia isso antes que eu fosse um pastor. Comecei antes, eu pegava meu dinheirinho que eu ganhava, pouco. Eu economizava e ia visitar pessoas. Comecei assim. Porque estava no meu coração. Nunca, só quando parar esse coração aqui, para mim parar de falar. E eu quero ter a certeza, quando eu sentir, se é que eu vou ir antes do rapto, quando o coração estiver ficando fraco, a mente fraca, que eu fiz o que tinha que fazer. É claro que hoje eu penso, podia ter feito melhor, mas foi o que eu consegui. Mas pelo menos estou fazendo o que eu posso, sem comprometer a palavra. Não estou comprometido com nada, com ninguém, estou comprometido com a palavra. Quero caminhar com todos, quero amizade com todos, até onde a minha consciência na palavra não comprometa. Até onde eu não vou para caminhar com alguém, eu tenho que comprometer a palavra. Não faço. Porque, apesar de toda a minha, não sei o que eu posso dizer, mas o meu nada que eu sou, eu tenho um histórico. Um dia eu tomei uma posição por essa palavra, sozinho. Tomei lá no mundo, quando eu era um analfabeto, sem saber nada, Deus me chamou e eu saí do meio dos meus amigos. Saí do meio da multidão que eu estava e fiquei sozinho. E depois estava já numa multidão no Evangelho, na denominação, saí também por causa dessa palavra. Nunca quero chegar ao ponto de comprometer. Eu quero estar certo com a minha consciência. Que o que eu estou falando, podia ser, até pode ser, mas eu quero saber que eu vou falar o que a minha consciência diz, o que eu vi, não o que o outro viu, o que eu vi. Você poder estar certo com aquilo que você viu. Então, sinais na lua, nas estrelas, na terra, angústia entre as pessoas, entre as nações. Não é só aquelas pessoas, irmão, que estão saindo lá dos países, lá dos meio do país que estão oprimindo, na África e outros países. Angústia é em todo lado. Se você pudesse tirar um raio-x das mansões, não estou dizendo das favelas, mas eu digo para você, possivelmente há muito mais angústia dentro das mansões nessa cidade do que das favelas.
vive uma vida miserável. A única coisa que te dá conforto é Deus dentro de você. Não é o conhecimento que você tem na cabeça, é o que você tem na alma. É isto que te dá conforto. E eu gostaria de dizer isso para a igreja nesta manhã. Não venhamos no culto para apenas ouvir um discurso efêmero, alguma coisa que você sai dali e não sabe nem o que ouviu, mas que você venha certo que você está ouvindo a palavra, que essa é a diretriz de Deus. Porque nós não estamos aqui seguindo uma religião de mentalidade humana. Nós estamos seguindo uma mensagem. Nós ouvimos a voz do sétimo anjo. E é isso que nos leva a nos desesperar. Volto a dizer, não faço isso porque vocês me alimentam, os seus dízimos, a minha família, não é por isso não. Deus sabe que não é, porque eu comecei fazendo isso. É apenas uma consequência. E quando eu decidi que eu ia largar o serviço, temos testemunha aí pelo irmão N, irmão Val, minha esposa, não tinha quase que ninguém, era um punhado de pessoas. E alguém até disse assim, vamos passar fome. Eu larguei o serviço para ir pregar essa palavra. Nunca passamos fome. Nunca sobrou, mas nunca faltou também. Deus sempre supriu as necessidades. E aqui estamos. E quando demos passos, Deus honrou. Decidimos um dia que íamos construir isso aqui, quando nós estávamos ali na casa do irmão Dalton, apertadinhos ali. Decidimos que ia construir aqui e construímos. Um dia decidimos que ia comprar uma chácara para a igreja, apareceu, vamos comprar, vamos. Não tinha dinheiro. Compramos, pagamos. Parece que agora é mais difícil manter do que às vezes quando tomamos decisão, né, para comprar. Então, agora, precisamos dar valor àquilo que Deus nos tem dado. Precisamos caminhar na presença de Deus com temor e tremor. Isso aqui não é uma denominação. Não é um lugar para se passear e alguns sentar lá em cima na galeria, porque às vezes sento lá, e eu às vezes noto que os que estão lá pensam que estão fora da igreja. Alguns, pelo menos, não todos, me desculpe, os demais, porque muitos estão lá para adorar a Deus, mas alguns pensam, eu noto, porque estão conversando, às vezes eu já vou um para o outro conversando, assim, parece que estão lá na rua. Não estão nem no ato, estão lá na rua. Não, isso aqui é igreja. E o profeta diz, não converse aqui a não ser na adoração. Não haja assunto aqui a não ser dentro da adoração. Você deve estar atento à palavra, né? Então, estamos aqui, homens desmaiando de medo. É isso que acontece, pavor. Pessoas que não sabem, pessoas que estão doentes e não estão doentes. Vão no médico, o médico não acha a doença. É algo na alma. Há muitas doenças da alma. E as pessoas estão em angústia, desmaiando de terror. E o único refúgio é Deus, é a palavra. Ah, se eu tivesse um carro novo, se eu tivesse uma casa, vai ser mais infeliz ainda. Nada disso. Ah, se eu ganhasse muito dinheiro, talvez ia para o inferno com o dinheiro. Talvez a sua sorte ainda é que você não ganha muito dinheiro. Senão você não teria tempo para vir no culto, porque muitos já têm visto isso. Então, você começa a ganhar dinheiro, hoje eu tenho uma reunião lá com os empresários, eu tenho uma reunião com isso, eu tenho isso, aquilo, você sabe, né? E acaba colocando o lugar de Deus com outras coisas. Então, a sorte de muitos, às vezes, que só ganham para comer mesmo. Só ganham para comer, porque senão estariam enrolados. Estão vivendo esses dias
Então, aqui depois de dizer aqui, sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia, perplexidade, pessoas estão perplexas pelos acontecimentos, por pessoas que nós vemos, quando o nosso profeta disse que toda política é do diabo, muitos cristãos não levam em conta. E penso que pode trazer uma solução pela política. Não! Não existe política boa, porque ela é do diabo. E se ela é do diabo, ela não é boa. Estão vivendo em meio da corrupção. Estão vivendo num mundo podre. Está a ponto de Deus passar fogo nessa coisa. Está a ponto de Deus alimentar as aves dos céus com a carne dos políticos. A Bíblia diz assim, dos tribunos, dos religiosos, vão ser comida para os corvos. Diz a Bíblia que as aves vão fazer festa, com seus corpos espalhados pela terra. Mas a noiva estará nas boas do Cordeiro. Não entenda que nós falamos isso com algum tipo de ódio dos pecadores, não. Nós lamentamos e choramos por eles. Mas é isso que vai acontecer. Deus zombará deles. Eles têm zombado de Deus, mas Deus zombará deles. E os destruirá. Talvez você possa entender, parece uma imprudência minha sair de lá das 10 da noite, fazer 400 quilômetros, pegando chuva, estrada, mas eu queria estar aqui. Algo no meu coração dizia que eu tinha que estar nesse culto. Eu olho para um culto, irmão, como se fosse o último. Como se fosse o último culto. Eu não estou olhando como se vamos ter, eu não sei se nós vamos ter a semana da Páscoa ainda. Eu estou preparando para isso. Mas eu estou preparado para outra coisa. Se tivermos uns cultos de Páscoa, estou preparando para isso. Mas estou preparado já para outra coisa. Para subir. Aleluia. Veja, eu creio que o pastor Germán falou aqui dos sinais. Quando o Papa entrou em Jerusalém, o profeta mostra, aquele que foi o Paulo VI, né? Que foi a Jerusalém, deu aquelas 7 eclipses na lua. O profeta diz, sempre que Deus vai fazer algo na terra, anuncia nos céus primeiro. Aquilo foi um sinal. A 7ª eclipse não deu para ser fotografada porque é a escuridão total, é Laodiceia. Os eleitos estão fora dela. Por isso ela é escuridão total. Mas agora, quando o Papa Francisco visitou o outro Israel, porque os Estados Unidos é um tipo de Israel para nós. Deus levantou os Estados Unidos como Israel para nós. O que aconteceu? Luas de sangue. É o que a Bíblia diz, que a lua se converteria em sangue. Sinais. Você vai
os cientistas vão dizer, isso é por isso, por aquilo. Nós não interessamos do que levou. Assim como nós não queremos saber que tipo de mecânica, que tipo de programa houve para parar o Sol e a Lua. Não precisamos de explicação. Eu sei que eles pararam. Não interessa. Eu disse que era para eles parar e parou. A luz continuou. E foi nesse dia, como pregou aqui o pastor Germano, na outra sexta-feira, os 7 passos de Satanás chegando àquela cadeira que era reservada para Cristo lá na Casa Branca. Tinha que aparecer a lua de sangue, que é o último sinal. O sinal desse tempo. Hora de encerramento. A porta se fechando. Parece que você vê o rangido da porta. Está se fechando. Pessoas deveriam estar correndo para entrar. Aleluia. Veja que depois de falar disso aqui, verso 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso foi a manifestação de Cristo na nuvem. Não é que muitos estão dizendo aqui que Cristo já veio, que já não está no propiciatório. Aí são os acréscimos, mas ele foi manifestado. O profeta disse que quando virou a foto, lá estava o rosto de Jesus. Os 7 anjos formaram o seu rosto. A manifestação do Filho do Homem numa nuvem. Porque isso é o verso 27. Logo 28 diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vossa redenção está próxima quando você houver as ondas se levantando, o povo se levantando, e tanta coisa, e mais isso, e mais aquilo, e angústia, perplexidade, os homens desmaiando de terror, pavor, e ver o sinal, o Filho do Homem vindo numa nuvem, se prepare. Isto é um tempo de preparação. É o verso 8 que diz, levante suas cabeças, porque está perto vossa redenção. Isto é, já faz 50 anos que isto aconteceu. 53 anos, se eu não estou enganado na minha matemática, né? 53 anos que aconteceu isso. Que foi a manifestação. O que nós estamos esperando? Deus tem sido muito longânimo para que nós entrássemos. Mas parece que você não vê, eu vi, eu presenciei, no tempo que a gente aceitou a mensagem, aqui está o pastor Ivo, que também aceitou naquela mesma época, Moênio, alguns daquele tempo, os mais antigos, a gente via, Moadail, que não é tão velho, mas veio também há muitos anos, no ano 80, né? 79, né? Você já é um ancião, né? Só não tem cabelo branco ainda, né? Algum pouquinho já, né? Mas ele é um jovenzinho, né? Tinha um cabelo meio cheio, assim, né? Batizei ele lá em Gravataí, né? E também sabe que naquele tempo vinham pessoas correndo para a mensagem. Quase que você não vê mais, irmão. É fácil até alguém, às vezes você convida a vir se batizar, porque é uma nova igreja, ou até aquela igreja lá, que creem num homem lá, num profeta, né? Mas às vezes não estão entendendo nada. Estão só se juntando aqui. Que nós não interessamos juntar gente aqui. Nós queremos ver os eleitos serem ajuntados. Queremos ver os eleitos captar a palavra. Porque depois que se tem uma igreja, sim, vocês são daquela igreja, eu já vi. Às vezes a gente fala para alguém na cidade aí, sim, eu já vi aquele prédio, sim, vocês são lá, tá? Eles não dizem nada, vocês dizem só aqueles fanáticos lá que creem num homem lá. E eles creem em quê? Eles creem num monte de besteira, creem em demônios, né? Adoram até demônios. E acham que, porque nós cremos num homem de Deus, eles acham que nós estamos errados. Oh, Deus! Então, quando essas coisas começarem a acontecer, a perplexidade nas nações, a angústia,
homem desmaiando de terror, e a manifestação do Filho do Homem numa nuvem. O que é que deve fazer? Levante vossas cabeças quando começar a acontecer essas coisas. Faz tempo que começou, não é? Olhai para cima. Quer dizer, não é que você vai andar na rua assim, né? Não. Levantar, tirar a cabeça das coisas da terra, se desprender. Porque vossa redenção está próxima. Disse-lhes outra parábola: olhai para a figueira e todas as árvores. O irmão Bruno explica que a figueira representa Israel, que brotou, e as outras árvores também. Como as nações cresceram, ficaram ricas, poderosas, grandes exércitos. Você acha que há anos e anos e anos e anos a Rússia estava lá no seu cantinho, lá quietinha lá, né? Nem sabia quem era a Rússia. Agora, por um conflito na Síria, a Rússia apareceu. E isto é bíblico, como falou aqui o pastor Germán, que o rei do norte tem que abrir caminho até Jerusalém. Já está ali do lado agora, com as suas tropas, com todo o auxílio ali, e ajudando o ditador ali, né? Então, estamos aqui, irmão, na hora. Essas coisas são a matemática de Deus, são o programa de Deus, são o tic-tac do relógio batendo, exatamente. Oh, glória a Deus. Nós precisamos nos dedicar, colocar Deus em primeiro lugar. É muito tarde. Então diz: a figueira e as outras árvores florescendo, brotando. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Perto, perto. Eu estou cansado desse reino aqui. Eu não quero esse reino. Eu quero o de Deus. O reino de Deus já deve estar dentro de você hoje, mas ele estará na terra um dia desse. Nós teremos nosso rei. Tudo vai funcionar. Não terá corrupção. Lá não vai ter ladrão. O povo que vai entrar lá são os redimidos do Senhor, os comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Aleluia. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. A geração que visse o bramido do mar, o sinal no céu, nas estrelas, visse o sinal do Filho do Homem na nuvem, esta geração, visse Israel retornando, esta geração. Mombrana pregou na mensagem, convencido, então preocupado, ele disse: as pessoas não estão desesperadas porque elas não estão acreditando que Jesus está vindo para essa geração. Não interprete, não, você vai dizer, uma geração é 40 anos. Uma geração é como Deus determinou. Nós ainda estamos aqui, os daqui viram essas coisas. Nós fazemos parte dessa geração que viu, que presenciou isso. Aleluia. E ele diz: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Bem, eu vou ler um pouquinho da mensagem. O sinal desse tempo. Logo aqui no começo, parágrafo 6, o profeta diz: Jesus se referiu a esses tempos. Você crê?
Quando Jesus estava falando, estava se referindo a esse tempo que nós vivemos. Ele não falou no tempo lá. Jesus disse que não passaria aquela geração, não é aquela, esta geração. Que visse, está bem claro aqui na Bíblia, acabei de ler. Que visse sinal na lua, nas estrelas, que visse a perplexidade das nações, o homem desmaiando de pavor, as ondas do mar. E o sinal do Filho do Homem na nuvem. Ele disse, esta geração não vai passar. Aleluia. Jesus se referiu a esses tempos, ele disse, como foi nos dias de Noé, quando a arca estava sendo preparada. Em Lucas 17, né? Quando somente 8 almas foram salvas pela água. A Bíblia diz, né? Eu já li aqui faz tempo, creio que é em Jeremias, que diz, eu tomarei a um, Jeremias 2:14, se não me engano, mas deixa para lá, não tem certeza. Mas assim, eu tomarei a um de uma cidade, 2 de uma geração, e levarei a Sião. O profeta diz, haverá cidade que terá um. Agora, se eu soubesse que de Caxias ia subir só um, eu não ia desistir. E nem você deve desistir. O profeta diz, se você desiste é porque você nunca creu. Porque eu não respondo pelos outros, eu respondo por mim. Eu vou viver. Porque eu amo o Senhor. O profeta diz, ainda que eu soubesse que ele ia me mandar para o inferno, o diabo ia ter que me ouvir exaltando a Jesus lá no inferno. Você acha que eu ia fazer que nem os políticos fazem, mudar de cor? Não. Eu ia ficar lá louvando a Jesus o tempo todo. Mas um que louva a Jesus, que ama a Jesus, não vai para lá. Lá é o lugar do diabo e seus anjos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Olhe para a minoria ali, diz o profeta. Olhe para a minoria ali. Como foi? Quando 8 almas foram salvas. E ele continua mostrando a condição moral daquele dia. Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Quer dizer, caso, descaso, caso de novo, e assim vão, né? E Jesus disse que assim seria. Eu pergunto, há alguma dúvida que nós estamos em Sodoma? Há alguma dúvida que as cidades do mundo, não apenas as nossas, e é uma Sodoma? Não. Inclusive queimando nela, muitos são sodomistas, querem ter direitos mais especiais. Estão vivendo esse dia podre. E a religião se adequou ao mundo, e ela pressiona a nós, para que eu e você nos adequemos ao mundo. Eu vi uma vez na internet, um pastor com uma grande igreja, não lembro que país era. Uma grande igreja, e a mulher dele, bonitona, com uns brincão nas orelhas do lado dele. É assim, se não há, o profeta disse, se não há alguém que possa se parar pela palavra no púlpito, o mundo entra. Daqui a pouco tem todo tipo de coisa aqui, né? Jezabéis pintadas, seminuas. Na igreja, eu sou da mensagem, eu amo essa mensagem. Não é uma coisíssima nenhuma, ama é Sodoma, ama o mundo. Há tanta coisa que vem essa hora. Amém, Senhor Jesus. Diz o mensageiro. Eu estava lendo aquelas escrituras.
há algum tempo atrás. Lá atrás eu estava comentando sobre isso, pregando sobre isso. E então eu percebi, Jesus leu a mesmo Gênesis que eu leio e você lê. Gênesis 6, que fala do dia de Noé. Jesus leu o mesmo Gênesis. E se referiu que aquilo lá se repetiria aqui, nos nossos dias. Então voltei a Gênesis 6, para descobrir o que eles fizeram naqueles dias. E nós encontramos que os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens. Casamento mistos. Ah, mas ela é muito bonitinha. Eu trago ela para a igreja. Você até pode trazer para a igreja. Mas se levar para Cristo? Tem pessoa que faz qualquer coisa porque são hipócritas. Se disser assim, vamos se batizar em nome de Jesus, ele vai. Mas se disser também, vamos lá na terreira, ele vai também. Porque não tem discernimento de nada. Mas pastor, ele veio para a igreja, ela veio para a igreja. Você precisa estar indo para Cristo, para que os seus olhos sejam abertos. Eu lembro, eu era recém-batizado na denominação, eu agradeço por aquele pastor. Ele não aceitou a mensagem. Mas ele para mim, foi um verdadeiro pastor na época. Pastor Ciro Peralta. Já deve estar com seus 80 anos. Fui visitar ele quando ele veio. Ele pastorou em São Paulo muitos anos, depois voltou, depois de aposentado. Eu fui visitar ele. E uma vez eu sei lá um matuto vindo do mato, lá analfabeto, aprendendo a ler recém. E daí tinha uma moça lá na igreja que eu fui estudar, morar em Canela, fui estudar, fui para a aula, ela também foi. Mas ela queria cuidar de mim, né? Ela queria fazer companhia para mim. Aí o pastor me chamou, que conselho, nunca me esqueço. Ele disse, Moneri, aquela moça não dá certo para você não. E ele citou essa escritura, ele disse, eu espero que o Espírito Santo unja teus olhos para que tu veja, ela não é pessoa para ti. E usou outra expressão, essa mercadoria que é muito oferecida está podre ou está ardida. Ele usou aquela expressão comum do mundo, né? Essas moças muito oferecidas por aí, toma cuidado. Uma moça, ela tem que ser conquistada, e ela tem que realmente orar. Está se oferecendo, alguma coisa está mal. E eu aceitei o conselho do pastor. Claro, eu não tinha, mas eu queria conversando comigo e tal, e o pastor observou isto e me chamou à parte, foi um verdadeiro pastor para mim. E eu quero dizer para você, não é essa coisa bela, essa atração carnal, vira em desgraça depois, em inferno. O profeta diz, não case somente com um corpo, case com uma alma, com um espírito. E para isso você tem que ter o Espírito Santo, para ser convertido também. Como é que você quer alguém convertido quando você mesmo não é convertido, convertida? Se converta primeiro, tem o Espírito Santo primeiro. Como disse um pastor uma vez, em vez de ficar namorando, vai orar. E Deus vai te guiar. Aleluia. E olhei suas traduções ali, diz, tomaram para si mulheres. A tradução mesmo diz, tomaram para si mulheres. Não era esposa, eram mulheres. Quantas quiseram. É assim que está hoje. Lembre-se disso, eu creio que aqui ninguém é tão ingênuo, mas as mulheres aí, num sentido geral, tornaram-se baratas. Não estou sentindo barata aquele inseto lá não, barata aquele pouco valor, oferecidas.
desse valor. Valorize-se. E você, rapaz cristão, valorize-se. E você aqui na mensagem, começa a conversar com uma moça, já tem que estar se esfregando nela, botando o braço por cima. Isso é carnalidade, isso é mundo. Como é que você pode pensar em ter um casamento correto, começando já de uma maneira carnal? Só pode dar errado. As pessoas perderam o senso do que é cristianismo, do que é viver santidade. Disse o irmão Pierre Green, saudoso pastor Pierre Green, pregando numa reunião de jovem na Venezuela, ele disse: se você nunca pegar na mão, você não vai abraçar. Se você não abraçar, não vai beijar. Quer dizer, uma coisa leva a outra. O profeta diz: aquele beijo tem que ser no altar, receber sua esposa. Se você faz isso antes, deve arrepender-se muito. Não, apesar disso não faz mal, todo mundo faz. Pois é, eu acho que todo mundo está fazendo mesmo, estão indo para o inferno. Estão se perdendo. Depois, quando casam, já estão com nojo um do outro. Daí não tem mais tempo. É o que acontece. Aí eles já estão até, viram as costas para o outro. Daí ficam reclamando. Aleluia. Tomaram para si mulheres. Não, diz a Bíblia que eles tomaram as filhas dos homens. Os filhos de Deus. Que tomaram daquelas descendentes de Caim. Deus proibiu que se misturasse, mas eles foram e tomaram, porque eram bonitas. O profeta disse que aquelas moabitas eram muito mais bonitas que as israelitas. As israelitas tinham as mãos calejadas, trabalhavam. Enquanto que aquelas moabitas tinham as suas mãos macias. Israel se casaram por causa de uma falsa doutrina de Balaão. Deus matou 23 mil num dia só. Num dia só, 23 mil morreram. Deus odeia mistura. Deus é separador. Fez separação da luz das trevas. Separação da terra da água. Aleluia. Vê, isto foi exatamente o que aconteceu em Reno, Nevada. Simplesmente casam, divorciam, como em Hollywood. E assim por diante. Então disse, esses eram homens velhos de renome. A Bíblia diz que era de renome. Eles simplesmente tomando um harém de mulheres, né? Estão vivendo esse dia podre, imundícia. Aleluia. Então vocês veem a revista Life, onde este grande escândalo aconteceu na Inglaterra. Daqueles homens de renome, aquelas prostitutas e coisas. E como esses nossos governantes, eu pensei que era no Brasil, mas que era na Inglaterra, né? Tinha havido escândalo. O mamão estava pregando lá, tomou um exemplo que tinha acontecido na Inglaterra, que eu duvido que era tão grande. Claro que não era tão grande como está acontecendo no Brasil. Está tudo podre. Oh, meu Deus! Em que aglomeração estamos exatamente ao quadro que Jesus disse que sucederia. Veja, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não souberam até que dia Noé entrou na arca. Não souberam. Eu quero saber o dia que Jesus levar a igreja. Não só saber, eu quero estar lá. Aleluia. Não
importa o que venha a acontecer, um dia, caminhei por muitos anos a pé, às vezes não tinha dinheiro, nem pegou ônibus. Cara, eu sempre procurava, ganhava pouco, sim, mas eu fazia minhas economias, sempre procurei, mas muitas vezes a coisa era difícil. Mas sempre tinha um troquinho, acho que dinheirinho no bolso sempre eu tinha um pouquinho, alguma coisinha. Mas vivi por 12 anos, dos meus 15 a 27 praticamente, de casa em casa, aqui e ali, rolando, às vezes morando debaixo de um porão, sozinho, outras vezes numa casa, e aqui. E tenho chegado aqui. Depois que um cristão, por pelo menos 10 anos, eu viajei com uma mochila nas costas, porque eu tinha um carrinho que eu tinha feito economia quando trabalhava, comprei. Meu sogro, minha sogra me ajudaram ainda a pagar as prestações, porque não, o dinheiro que eu tinha não deu para pagar todo. Mas não tinha dinheiro para botar gasolina, mas eu não deixava de viajar. Botava a mochila nas costas e fazia esse mesmo roteiro, passava lá pela casa do irmão João Carlos, a irmã Marina. Onde é que está o irmão João Carlos? Está por aí. Está lá atrás, lá, perto da esposa. Quantas vezes? Anos e anos, lá. Culto, a irmã Marina preparava a janta. Às vezes a sua mãe estava lá, ajudava, muitas vezes. Mas nós vamos estar juntos de novo. Há um lar melhor. A mochila nas costas, viajando, caminhando dias, às vezes a pé, para chegar no lugar. Estou falando isso para que vocês fiquem com pena de mim? Não, isso aqui é prêmio que eu recebi. Isso já foi já recebi o prêmio só por poder fazer isso. Deus me dá saúde, não ficar gripado depois de caminhar um dia todo debaixo de chuva, molhado, e nem ficar gripado. E depois que pude, hoje tenho um bom carro, já está aí caminhando por 200 mil quilômetros que eu rodei, né? Mas estão aí, mas se um dia eu tiver que caminhar a pé, enquanto puder, vou caminhar. Com sapato, sem sapato, caminhei até os 14 anos com os pés no chão, engrosso os pés de novo, se tiver que caminhar de pé descalço, só que não deixo dessa palavra. Você nunca deve permitir nada te roubar a palavra. Posso, com temor até, mas tomar as palavras de Paulo, disse, eu sei estar em escassez e sei também ter abundância. Mas o meu viver é Cristo. Tudo mais eu tenho por perda, para ganhar a Cristo. Aleluia. Então, a porta foi fechada, diz o profeta. Então, a porta foi fechada. Esteja dentro quando a porta se fechar, não importa. Ou seja, não adianta bater na porta depois. Se ela se fechar, está fechada, não entra mais ninguém. A Bíblia diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. E aquele abre também ninguém fecha. Amém. Então a porta foi fechada, não havia mais nenhuma oportunidade. Aquele foi o seu último sermão. Eu fico pensando, qual será o dia que eu vou falar aqui pela última vez? Mas vai ser um dia. Teve um dia que eu falei pela primeira vez. E um dia será o último. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser outro dia, não sei. Amanhã não tem culto, mas um dia será o último, porque tudo que começa aqui tem um fim. Mas nós passamos para um estágio mais alto. O último sermão tem sido pregado em qualquer grande mensagem foi para aqueles os quais era impossível serem salvos. Eu ainda estou crendo nesta manhã que estamos pregando para pessoas que podem ser salvas, que podem mudar suas vidas, que podem receber o Espírito Santo. Mas uma hora dessa,
será pregado para aqueles que não podem receber, só para juízo. Observe, ele entrou e a porta se fechou atrás dele. E ele esteve ali dentro por 7 dias, antes que a promessa de chover acontecesse. Antes que a chuva viesse. Ainda ficou 7 dias na terra. Leia você a mensagem a almas que estão em prisão agora. O profeta disse: a noiva ficará aqui um tempo naquela terceira etapa, mas ninguém vai entrar. Será um momento de preparativo da noiva, e as virgens nécias vão se despertar naquela hora, vão querer buscar azeite, mas não tem mais tempo, e nos vamos. Veja, sua mensagem foi, primeiramente, pregação, construir a arca, preparação, né? E em seguida, fechando por 7 dias, etapas da mensagem. Pregação, prepara a arca, e depois a porta fechada, e ainda pregando por 7 dias. As pessoas diziam, aquele velho fanático, veja, ele está lá dentro. Ele mesmo fechou a porta. Mas não, Deus fechou. Deus fechou a porta. A mesma coisa sucedeu em Sodoma. Ló correu aquela noite, pregou para os seus amigos, pregou para os seus futuros genros, zombaram dele. Zombaram dele. O profeta diz: isto vai se repetir. Você estará pregando e as pessoas estarão cuspindo em ti, com ódio. Observem, nosso Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele foi um jovem profeta da Galileia. Ele ia nas sinagogas, todos o amavam. Ele curava os doentes. Aquela foi a primeira parte do seu ministério. Primeiro estágio. O segundo estágio foi a profecia, porque ele foi condenado, e baseado nisso ele foi crucificado. Mas eles não puderam parar a mensagem. Nada para essa mensagem. Você pode parar o mensageiro, mas não a mensagem. A Bíblia diz que ele foi ao inferno e pregou para as almas que estavam em prisão. Amém. Tinha sido desobediente antes, no dia de Noé. Noé falou dele, mas eles não creram. E agora ele estava ali para dizer: olha, aquilo que Noé tinha pregado era verdade. Vocês não quiseram, mas eu estou aqui. Eu sou aquele que ele falou, aquele Deus que ele falou. Meu sangue está fresquinho ainda lá na cruz. Eu estou aqui no meu corpo teofânico, mas o meu corpo está lá na sepultura. E eu vou levantar nesse domingo. Eu vou me levantar. Amém. O profeta diz que depois que ele passou lá no inferno, lá embaixo. Quando ele bateu na porta, e o diabo abriu a porta, e disse: até que enfim eu te peguei. Eu pensava que tinha te pegado quando eu peguei Abel, quando eu matei Abel. E eu pensava que tinha te pegado, e foi falando de muitos outros, os profetas e tantos. Mas agora até que enfim, agora eu sei que você é ele mesmo. Te peguei. Ele olhou bem na cara do diabo e disse: diabo, você está enganado. Eu não tenho pecado. Aqueles pecaram, eu não. E eu dei o meu sangue para resgatar eles agora. Eu dei o meu sangue. E eu sou o chefe. Eu venci.
Eu estou ligado com o ser humano agora. Eu me tornei carne para me ligar com eles. E por isso eu derramei sangue para os redimir. Satanás, passa-me a chave agora. Me dá aqui a chave da morte, a chave do inferno. Veja que ele não pegou a chave do reino, porque a chave do reino ficou com o ministério, para abrir a porta. Estava com Pedro, ele disse, eu te dou a chave do reino dos céus. A chave do reino ainda está conosco, para manter essa porta aberta, até que for avisado que é hora de fechar. E o profeta usa a expressão, na mensagem, o grande conquistador, poderoso conquistador, né? Diz que ele mandou Satanás virar e deu um bom pontapé nele e atirou para dentro do inferno. E subiu com a chave, passou pelo paraíso, onde estavam ainda esperando. Eles não podiam estar na presença de Deus, eles tinham que ser redimidos, porque o sangue dos cabritos, das ovelhas, não redimia. E ele chegou, bateu na porta. Abraão veio e espiou e disse, Sara, é ele. É aquele que comeu aquela carne de novilha, comeu pão e manteiga conosco. É ele. Ele veio nos buscar. E ali o profeta vai dizendo, cada profeta viu da sua maneira, como Ezequiel viu a roda dentro da roda, girando, olhos ao redor todos, né? E cada um via da sua maneira. E ele disse, eu vim tirar vocês daqui. Eu vou levar vocês para a sexta dimensão. Mas vocês vão ter que ficar comigo uns dias. Eu vou ficar uns 40 dias na terra ainda. Eu vou ficar um tempo aqui, eu tenho que conversar com os meus discípulos, eu tenho que fazer algumas reuniões ministeriais com eles, dar instrução para eles, como é que eles vão ir pregar. E eu vou lá, eu vou levar vocês. Vocês ficam passeando por lá, andam por lá pela cidade. Depois nós vamos subir todos juntos. Amém. Eu estou esperando essa hora também. Eu tenho vivido por quase 47 anos nessa expectativa. Desde o ano 69. É quase meio século já. Estou muito mais hoje sob essa expectativa. Agradeço que Deus tenha me dado saúde. E eu tenho dito, se um dia Ele quiser me levar, não precisa nem estar doente. Pode me levar a qualquer hora, se Ele quiser. Mas eu fico admirado, às vezes, como eu posso andar. Essa noite, como eu disse, praticamente eu não dormi quase que nada. Fui deitar depois das 3 e praticamente não dormi nada. Eu deitava, dava aquela cochilada, me acordava, e já me acordava, e me acordei de manhã cedo e olhei, era 6 horas, e olhava, ficava olhando o relógio, era 4, era 5, era 5:30, era 6, e eu fiquei na cama, e era 7 e pouco, daí levantei. E estou bem. Não é normal, é a graça dele. Mas se eu tivesse aqui assentado numa cadeira sem poder ficar de pé e pudesse falar, eu estaria falando a mesma coisa, porque eu não sou preso a esse corpo, eu apenas vivo nele. Deus tem abençoado ele, sim, é o meu veículo para poder andar. Mas enquanto, se eu estiver sentado ali, tiver que alguém me segurar, eu estarei falando. Enquanto Ele me permitir, que esse servo esteja bem. O profeta diz, eu quero estar selado aqui dentro, enquanto essa cabeça aqui está boa.
essa massa cinzenta que está funcionando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O profeta então diz: é horrível pensar nisso. Isso é, nas pessoas que ficam. É horrível pensar nisso. Agora, que em algum desses dias as pessoas podem estar pregando exatamente como eles faziam nos dias de Noé e não ter mais oportunidade. Eles estariam fazendo a mesma coisa, porém para um mundo condenado, para o qual as portas já tenham se fechado. Nós não sabemos em que tempo aquilo pode acontecer. Então, se você não é um cristão, pense nisso nesta manhã. Pense seriamente sobre isto. Amém. Eu vou ficar aqui, nós temos bastante culto essa semana, se a gente pode talvez continuar um pouco mais. O tema do encontro aqui de Páscoa é mais que vencedores, né? É isso que precisamos ser, não só vencedores, mais do que vencedores. Nunca derrotados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, eu abri aqui, aleatoriamente abri e vou cantar um hino desse aqui. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? 309. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, será contra nós? Ele é o nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, não temas, meu irmão, não temas o perigo. Se o adversário é grande, maior é o que está contigo. Tu deves sempre lembrar que nunca estás só. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, não temas, meu irmão, essa sua enfermidade. O nosso Jeová Rafa é o que sara de verdade. Lembre sempre que Jesus está contigo na amargura e que já fomos sarados pelas suas pisaduras. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, não temas, meu irmão, a perseguição, pois quando fazem assim é grande o nosso galardão. Porque antes de você já perseguiram a Jesus, amando muitas trevas e aborrecendo a luz. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, Ele é o nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Vamos orar ao Senhor, vamos nos achegar à sua presença. Olhe para dentro de ti nessa hora. Não pense no que está ao teu redor, pense no que está dentro de ti.
porque você depende da sua decisão. Estava ontem ali, peguei um livro e dizia assim: o homem é o resultado dos seus pensamentos. Isso também diz o profeta. Você não pode ir à frente se você está fechado pelos seus pensamentos. Se o teu pensamento é negativo, se você tenta expressar algo, mas o seu pensamento é de derrota, você tem que ter um pensamento de vitória. Você tem que colocar sua mente no sangue de Cristo e tomar uma verdadeira posição por Ele. Nós vamos orar, e se alguém que gostaria de se lembrar na oração, com uma verdadeira decisão dentro de ti, para um pensamento firmado. Você não pode estar toda hora mudando. Uma hora você está de um lado, outra hora está do outro, uma hora qualquer informação te muda. Não, você tem que ter, seguir uma direção própria daquilo que Deus te dá. Deus não pode te guiar se você é influenciado pelo pensamento alheio. Você tem que ser influenciado pelo pensamento de Cristo, que usa os teus pensamentos. Então você tem a vitória. Vamos orar ao Senhor. Nosso amado e soberano Pai Celestial, olha, Senhor, nesta manhã, sobre esta igreja, sobre os teus filhos, cada um, Pai. Senhor, também aqueles que estão na internet, os irmãos em cada lugar, estende a tua mão de graça sobre eles, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai Santo. Nós pedimos que o Senhor manifeste tua graça. Nós não estamos aqui para brincar, Pai. O Senhor tem nos mandado uma mensagem, a última, desde o seu trono, através de Malaquias 4, através do seu anjo mensageiro. Nós ouvimos do Senhor, nós conhecemos a sua voz para esse dia. Nós te suplicamos, Pai, que o Senhor venha e manifeste graça sobre nós. Nós queremos vencer, viver acima das tendências desse mundo, das tendências religiosas. Nós queremos viver acima das influências desse mundo, Pai. Ajuda essa igreja, traz um verdadeiro despertamento, Pai. Ô Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, Pai. Também nós oramos pelas reuniões dessa semana, Pai. Os preparativos, os que estão trabalhando, a administração, os que estarão trabalhando nessa reunião especial de Páscoa, nós entregamos nas tuas mãos, Pai. E nós estamos sob expectativa. Nós queremos nos render de tal maneira em tua presença, para nós poder ver tua glória ser manifestada, Pai. Para que nós não venhamos estorvar o Senhor, para que nossos pensamentos, nossas conversas, nossas ideias próprias não venham estorvar o Espírito, Senhor, mas que o Senhor possa ter livre curso em nosso meio, que o Senhor possa trabalhar em nossos sentidos e tudo ser dirigido por Ti, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos, Pai, por Tua bondade, por Tua infinita misericórdia, Pai. Dizemos muito obrigado, Pai Santo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo e para a Sua glória, em nome do Senhor Jesus.